pessoal, sejam bem-vindos à disciplina, né? Nós já fizemos aí um vídeo de introdução e agora vamos falar um pouquinho sobre a disciplina em si, né? Vamos fazer uma introdução à disciplina de tópicos avançados em TI. Preparados? Então vamos lá! Pessoal, como comentado então com vocês, naquele vídeo de introdução, existiam aí duas formas de nós abordarmos a disciplina. Uma, trabalhando uma série de assuntos, temas, tópicos, de maneira bastante superficial, ou então escolhermos um ou dois tópicos e trabalharmos em profundidade. Foi exatamente essa segunda opção que nós adotamos. Nós então escolhemos um tópico específico que a gente vê que não só agora, mas principalmente nos próximos anos, ele vai ter uma relevância muito grande, principalmente na área de computação, que é a inteligência artificial. E aí, para efetivamente não ficar apenas um tópico teórico, né, para que a gente possa efetivamente utilizar na prática a inteligência artificial, a gente tem que ver um segundo tópico que é a programação Python, que vocês não viram ao longo, né, do curso. Então, nós vamos enfatizar esses dois tópicos. Então, a gente vai ver, no primeiro momento, uma ideia, vamos ter uma ideia basicamente de inteligência artificial, né, os principais conceitos dela, e depois vamos falar um pouquinho sobre a linguagem Python, os principais conceitos, uma base para que vocês consigam utilizar as bibliotecas, né, que existem de inteligência artificial em Python. E na terceira parte da disciplina em si, vocês vão então utilizar tanto os conceitos de inteligência artificial quanto a programação Python para a implementação de um projeto de inteligência artificial, ok? Basicamente, a disciplina ela está aí elencada em 20 semanas, né, como vocês já bem conhecem, e nós vamos ter então os conceitos básicos aqui de inteligência artificial, né, uma introdução, agentes inteligentes e resolução. Isso aqui eu diria que forma a base, né, da inteligência artificial, e depois nós vamos ver algumas aplicações, ou melhor, tópicos de inteligência artificial, raciocínio baseado em casos e raciocínio baseado em regras, casos e regras. Eles eram muito utilizados na década de 80, 90, mas ainda são. E temas mais atuais, né, que são utilizados mais recentemente, que são as redes neurais e algoritmos genéticos, nós vamos ver também. E depois, né, de vermos essa parte introdutória de inteligência artificial, nós vamos partir para a programação Python, né, os principais conceitos, funções, recursão, conjuntos, etc., até chegarmos efetivamente na utilização das bibliotecas Python, e a gente vai ver um projeto de implementação de Python de RNA com Perceptron simples de uma camada apenas. E aí vai ficar aberto para vocês desenvolverem então um projeto, né? Vamos ter aí 2, 3 semanas para que vocês o façam, e aí a apresentação desses projetos conta como um processo de avaliação. Então, a gente vai ver que a avaliação, né, ela vai estar, então, desmembrada em 50% a apresentação desse projeto e mais 50% da avaliação da nota, né, da média de avaliações formativas ao longo do processo utilizando o sistema SA. Então, se vocês observarem aqui, ó, aonde tem esse tracinho vermelho aqui é onde vocês vão ter avaliações formativas, né, avaliações depois da aula, e isso vai corresponder então a 50% da sua nota, né? E a apresentação que vocês vão fazer no dia 25/11, ela vale mais 50% da nota. O site, né, que contém o conteúdo da disciplina é piva.pro.br, vocês podem acessar, né, vocês rolam um pouquinho a tela para cima e aí acessam lá tópicos avançados em TI, vocês vão entrar num blog e ali está dividido por aula, tá bom? As avaliações formativas, então, elas funcionam basicamente
com a ideia de que ao final de um determinado conteúdo, você então faz a avaliação, né, desse conteúdo e vê se efetivamente foi absorvido os principais tópicos. E eu vou ter condições de, na próxima aula, resgatar conceitos que não ficaram muito bem entendidos, né? Esse é um grande trunfo aí de uma avaliação formativa. Como que funciona basicamente o sistema SAA? Então, nós vamos ter a aula presencial, ou melhor, a aula em si, né? Dessa aula, nós vamos fazer a chamada. A chamada aqui, no caso, todos estarão presentes, porque a gente não sabe efetivamente quando é que vocês vão assistir essa aula, né? Então, todos vão receber a presença para fins de elaboração da avaliação. Então, o sistema vai elaborar a presença, a prova, né? As avaliações por meio dessa presença, vai remeter, vai fazer essa avaliação, vai deixar pronta lá e vai remeter um e-mail para vocês falando, ó, pode fazer a avaliação. Vocês vão realizar a avaliação e o resultado eu vou utilizar como subsídio, né, para o início da próxima aula, fazer ou não algum tipo de revisão, se necessário for. Tá? O sistema em si, né, ele pode ser utilizado tanto web quanto no modelo utilizando o app, né, dele, do SAA, eu já falo sobre isso, mas vocês vão receber, então, um e-mail falando, ó, vocês foram cadastrados, o e-mail de vocês mais a senha padrão inicial, são as 4 primeiras letras do nome de vocês, primeiro nome de vocês em minúsculo, tá? Então, por exemplo, se você chama Benedito, né? Então é BNE, B-E-N-E, seriam basicamente as 4 primeiras letras do primeiro nome, que vai compor a senha. Eu recomendo que vocês, após o primeiro acesso, façam alteração de senha, né, por meio lá do perfil, e tenham atenção, né, de ler as orientações que eu vou mandar por e-mail para vocês, sobre como utilizar o sistema, e notem que as avaliações por meio do sistema SAA, eles vão resultar em 50% da média final, tá? Então, atenção aí. Como eu comentei com vocês, vocês também podem utilizar o SAA por meio de aplicação, né? Só está disponível para ambiente Android, no iOS ainda não está. Como que você faz a busca? Aqui, ó, por nome SAA, Sistema de Avaliação, ele vai ser o primeiro resultado aqui que vai aparecer, e basta instalar o SAA, e aí coloca lá a senha, usuário, etc., usuário e senha, e utiliza da mesma forma que o web. No que diz respeito à apresentação, né, de tendências, o projeto prático que vocês vão ter que apresentar lá no final, vocês vão utilizar então os conceitos de IA que vocês vão receber aqui no começo do semestre, mais os conceitos de programação Python, vão juntar os dois e vão escolher um projeto, pode ser algo que já existe, e vocês vão então reimplementar ou implementar isso daí, utilizando Python, algum tipo de biblioteca, né, de inteligência artificial também, e vão fazer a apresentação disso por meio de vídeo, tá? Essa apresentação vai contar aí, então 50% da sua nota final, sua média final. Algumas das tendências do Gartner Group, né, que ele mostra, por exemplo, a bioengenharia, principalmente na área de melhoramentos humanos, a nanotecnologia. A nanotecnologia é basicamente a construção de elementos na medida de nanos, né? O nanômetro basicamente aí está na escala de, você pega 1 centímetro e divide 1 centímetro por 10 milhões. Então, é 1 sobre 10 milhões, ou seja, dá aproximadamente 0,7 casas aí decimais, basicamente 1 centímetro, né? Então é muito pequeno, né? Uma escala
nanométrica é uma escala muito pequena, né? Então, é a construção de elementos nessa escala, muito pequenas. Então, por exemplo, as aplicações são as mais variadas possíveis. Por exemplo, na área de saúde, é você basicamente desenvolver artefatos, né, robôs, por exemplo, que podem ser engolidos como sendo um comprimido, e eles fazem ali toda uma checagem, né, do trato intestinal, por exemplo, fazem aí biomarcadores e transmitem por meio de Bluetooth, né, em tempo real, conforme eles vão identificando determinadas partes do nosso organismo. Ou seja, são aplicações, isso é uma das possibilidades, né, tem muitas possibilidades e aplicações. Armazenamento e colaboração em nuvem, né, cada vez mais utilizada e factível. A mesclagem aí de realidade e virtualidade, né, principalmente aí com o advento do Pokémon Go, né, isso deu um boom, né, e cada vez mais sendo utilizado, principalmente com o poder de processamento dos celulares, isso torna-se cada vez mais realidade. O fim do papel e o reinado do e-paper, né? A gente vê que as livrarias hoje elas estão sofrendo exatamente isso, né? Muitas já pediram falência porque a venda de livros, isso só uma área, né? Livros em papel, né? Mas imagina só a quantidade de documentos que uma empresa, né, tem e produz por dia. Então tudo isso tende a desaparecer, né, com o e-paper, aí vamos falar assim. Tecnologia mais presente e menos aparente, que é aquela ideia de ubiquidade, online o tempo todo, os imigrantes nativos digitais vão estar juntos e vai ter aí uma maior sustentabilidade e menos desperdício. Essas são algumas tendências que o Gardner nos traz. Pessoal, obrigado, então, por mais essa oportunidade aqui de estar falando com vocês e nos vemos no próximo encontro, na próxima aula aí, que nós vamos começar efetivamente os tópicos, vamos começar com uma introdução à inteligência artificial. Vejo vocês, até lá, tchau, tchau.